A Rússia, gente, restringiu o acesso de usuários a aplicativos como WhatsApp e Telegram dentro do país. O Luca Bassani vai chegar agora ao vivo com essas informações. Luca, e aí, como é que está a situação lá? Ainda pode usar? Vai ter uma data para começar ou já começou? Pois é, Márcia, de acordo com o que o próprio presidente Putin disse através dos seus ministros, essas restrições já serão implementadas em breve e que vão atingir cerca de 100 milhões de usuários. A Rússia é um país que tem 145 milhões de habitantes, ou seja, se a gente for considerar os idosos ou as crianças, é quase o país inteiro que sempre está utilizando essas duas redes, assim como nós fazemos. E vale a gente dizer que o Telegram, inclusive, é de um criador russo, o Pavel Durov, que não mora mais na Rússia, mas, de qualquer maneira, também era muito próximo ao governo russo no passado. De acordo com o que foi, então, dito como uma argumentação para justificar este bloqueio, os aplicativos, seja a Meta, seja o Telegram, não estariam compartilhando informações necessárias com o governo russo sobre mensagens trocadas entre usuários que pudessem colocar algum tipo de risco à segurança nacional, algum tipo de atentado terrorista ou espionagem nesse momento em que há guerra com a Ucrânia. As plataformas dizem que muitas dessas mensagens são criptografadas, não têm acesso direto àquilo e que são contra qualquer tipo de espionagem por parte de governos para os seus usuários, que está dentro dos termos de serviço não fazer esse tipo de violação. Ou seja, a Rússia disse que enquanto eles não colaborarem com aquilo que o Estado vê como prioritário, essas duas plataformas serão bloqueadas de acordo com o que foi então dito. Vamos ver se de fato vai ser implementado, mas imagina se fizesse algo parecido no Brasil, ia ser realmente bastante controverso, não? Com certeza, né, Luca? Agora me explica uma coisa, as Big Techs, elas não estão tendo contato com o governo russo, elas se negam a negociar. Por que chegou essa medida extrema? Qual o episódio anterior a essa medida de Putin? O fato é, Márcia, que muitas das empresas estrangeiras, inclusive algumas daquelas que são também das Big Techs, deixaram a Rússia no cenário das sanções. Para você ter uma noção, para quem nos acompanha, eu que estive na Rússia várias vezes durante esse tempo de guerra, você precisa de um VPN para acessar o Instagram, acessar o WhatsApp ou até mesmo o YouTube. Então, há um desencontro entre as autoridades russas e essas plataformas por conta das sanções, e há também um acesso restrito por conta do governo julgar que muitos daqueles conteúdos veiculados vão contra os interesses da segurança nacional neste sentido da guerra, né? Acesso a reportagens, acesso a relatórios de ucranianos ou até mesmo trocar mensagens que poderiam configurar espionagem. É um desencontro completo e que provavelmente restringe ainda mais a liberdade de imprensa e de expressão na Rússia, que é um país já bastante autoritário nesse quesito. Luca, enquanto você falava, eu lembrei, logo que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, você lembra de uma jornalista que foi presa, né, por dar a sua opinião? Ela ainda continua presa, será? Depois eu vou procurar saber. Você sabe, Luca? Se eu não me engano, continua presa porque foram 5 anos de sentença, ou seja, 5 anos de prisão, até agora foram 3 anos e meio. Provavelmente ela espere mais um pouco, mas é através dessas plataformas que o governo consegue fazer o cerceamento e também ver quem tem opiniões contrárias àquilo que é a versão oficial do Kremlin. Isso sim é muito nocivo à democracia, né, Luca? Obrigada pelas suas informações. Vamos puxar esse assunto, então, aqui com os nossos comentaristas, já que, lembrando, o presidente Lula, na semana que vem, deve começar a discutir essa questão da regulamentação das redes sociais, porque muito tem se falado, realmente, depois das denúncias do influenciador Felca, que existe ali, um claro engajamento do algoritmo em privilegiar pedófilos, situações com crianças, que expõem, né, a violência sexual contra crianças e adolescentes. João, qual sua análise sobre isso? Esse caso da Rússia é bastante perigoso e acaba sendo até um laboratório para o mundo todo e mostra que os governos eles detêm tecnologia para derrubar redes sociais ou mesmo fazer o rastreio de mensagens. Lembrando que no Brasil nós tivemos na eleição municipal o X, o antigo Twitter, ele ficou fora do ar por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele alegou na época
não tem representante no Brasil, uma série de outras coisas, e o X alegou que não havia cumprido ordens do Alexandre de Moraes por entender que as ordens eram ilegais e ordens, inclusive, para suspender perfis de pessoas nos Estados Unidos. Como você bem colocou, Márcia, essa questão da pedofilia, ela realmente toma espaço na internet. Até esse caso do Ítalo Santos, que está sendo bastante mencionado após o vídeo do influenciador Felca, a gente indo atrás dos conteúdos, vendo que grande parte está no ar, inclusive, já causava uma estranheza enorme, que eles eram de conotação bastante diferente, assim, não eram ideais para criança, e estavam lá no ar tranquilamente, com muitos engajamentos, né, de homens, adultos, enfim. O que aconteceu na Rússia acaba sendo, na minha visão, um laboratório para o que pode acontecer aqui no Brasil. A gente fala com o Kriegner agora, em relação à regulamentação, eu acho que muita gente confunde, né? Regulamentação com censura. O que você acredita que poderia ser feito, Kriegner? Bom, realmente existe uma confusão, porque pode ser um primeiro passo nesse sentido se a lei não ficar muito bem definida, né? O que acontece hoje é que as plataformas, para operarem no Brasil, elas já precisam apresentar aí a sua representação nacional. Com base nisso, elas já têm uma pessoa que possa se responsabilizar. Agora, a tentativa do governo federal nesse sentido é de que as plataformas elas venham a ser responsabilizadas pelos conteúdos que são postados ali, o que não faz absoluto sentido. Uma pessoa, por exemplo, aqui num programa como esse, ela é responsável por aquilo que ela diz, não por aquilo que o programa não pode ser responsabilizado nesse sentido, a plataforma também não, né? Então, nesse caso, nós temos aí uma lei que já está em vigor e que poderia ser aplicado justamente a esse conceito. As redes sociais, elas não estão alheias nesse sentido e também contam com os seus próprios sistemas internos para identificar crimes contra menores, exploração sexual e questões mais delicadas como nesse sentido. Só que esses sistemas internos ainda são falhos, segundo o algoritmo ali. Eles ainda precisa mais e mais e mais sistemas de segurança, usar a inteligência artificial, então, para poder cercear. Esse conteúdo nem teria que chegar à tela, né? Teria que ser tirado do ar antes de entrar. Obrigada pela informação, pelas análises, João e Kriegner. Agora vou me despedir do Bruno Pinheiro, é isso, Bruno? Com você. Rapidamente, eu queria só complementar o comentário dos nossos analistas aqui, Márcia, sobre essa regulamentação. Quando se fala sobre regulamentar, ainda existe uma incerteza. Quem é que acabará ocupando o espaço de uma agência reguladora? Será a Justiça, o governo? Haverá alguém indicado para ser esse agente que vai acompanhar essa regulamentação, essa fiscalização nas redes sociais? Ainda está muito longe de entender de que forma que isso vai acontecer e evitar que chegue a uma censura de fato. A gente se fala amanhã. Fica em paz, se cuide. Até amanhã. Um abraço. Obrigada, Bruno. Boa sexta para você. Agora vamos direto aqui para os